Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há mais de 11 anos e meio. Essa é a razão pela qual a Rede Vida tem sempre o prazer de, através daqueles que detêm poder público, privado, a imprensa sindical, acadêmico, universitário, esportivo, aqueles que evidentemente estão conduzindo o Brasil da atualidade, é que nós entrevistamos. E hoje eu vou entrevistar a professora, a doutora Ângela Vidal Gândara da Silva Martins, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro da Academia Acadêmica da Academia Brasileira de Filosofia e uma série de títulos que, enfim, só honram o programa. E eu me sinto muito orgulhoso porque é minha filha, então tem, para mim, mais do que qualquer outro, esse valor especial de ser minha filha. Nós vamos falar um pouco sobre a agropecuária, porque ela é gerente jurídica da FAESP, da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, aquilo que tem sido o carro-chefe da economia brasileira. Eu gostaria, Ângela, que você colocasse para o nosso telespectador, já que no próprio início do governo Lula, eles cresceram mais do que esperavam, 1,9% do PIB, estavam esperando menos de 1%, e quando foram verificar, o agro tinha sido responsabilizado por um crescimento de 21%, apesar da queda da indústria, de outros segmentos. Queria que você mostrasse um pouco o que é a realidade do agro, o que o agro está trazendo para o mundo, o que o agro do Brasil representa em nível de evolução e em tecnologia. Que conhecesse um pouco sobre o que é hoje a realidade do agropecuária no Brasil. Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite, meu pai. Eu queria dizer que muitas pessoas, em primeiro lugar, me perguntam, né, o que eu estou fazendo no agro, né? Porque, de fato, eu estava nos direitos humanos, estava defendendo a família, estava nos fóruns internacionais, né? E por que eu vim para a FAESP? Antes de falar sobre a tecnicidade do agro, que isso a gente tem tantos dados estatísticos, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto da FAESP e sobre a segurança alimentar. Vocês sabem que eu defendi muito o direito à vida, continuo defendendo, vamos agora estar como amicus curiae aí no STF, na 422, mas eu penso, se o primeiro direito humano é a vida, o segundo é a alimentação, né? Nós temos que dar de comer às pessoas para sobreviverem. E a segurança alimentar é algo que é possível. O Brasil, ele tem uma extensão, uma potencialidade no agro, dizem que se usa 18% da nossa potencialidade, não é? Nós poderíamos dar de comer ao mundo. É fato que do agro brasileiro, um dos pratos do mundo, de 5 pratos, um é do nosso agro. Agora, pelas políticas públicas, né, mal conduzidas, por não entendermos o artigo 187 da Constituição em toda a sua extensão, né, que fala das políticas públicas agrárias, que tem que estar em consonância, favorecendo, dando plataforma, verdadeira plataforma para o agro, né, nós precisamos trabalhar. E eu vim para isso, para a FAESP, né? Primeiro, para dar segurança jurídica, no pior momento acho que a gente já viveu em termos de segurança jurídica, né? A começar pelas invasões de terras produtivas que nós estamos tendo hoje, por exemplo, não? Dar segurança jurídica para os sindicatos, para que se possa trabalhar, né, de fato, com o respaldo do direito. Por exemplo, na quinta-feira vou estar defendendo também com sustentação oral as horas in itinere, né, que é pacífico no Supremo Tribunal, perdão, no Tribunal Superior do Trabalho, mas se está levantando essa questão em São Paulo. Nós estamos procurando dar essa segurança jurídica, mas o lema da FAESP, ele é plante, cultive e colha a paz, né? O que quer dizer isso? Né? Que as relações no campo são importantes para nós. E eu estou trazendo, de fato, toda essa experiência da Secretaria da Família, por exemplo, para a agricultura familiar, que a produtividade da agricultura familiar
é incrível no Brasil, só que nós não favorecemos, né, essa vertente com tudo que nós poderíamos em políticas públicas, não? Então, agricultura familiar, fortalecer os vínculos familiares para que o negócio continue. Nós estamos dando curso superior para aqueles que querem continuar o negócio, o family business, agricultura familiar, nós damos com a faculdade CNA, com a faculdade Unisa, estamos dando uma unidade, um ensino superior em agronegócio, para que haja continuidade no negócio, na estrutura familiar. Nós temos tantas histórias lindas no Brasil, como uma casa Valduga, uma casa Miolo, que todas cresceram por agricultura familiar. Quantas histórias, não? Então, nós queremos potencializar também, que nós trabalhamos lá no nosso ministério, né? Trabalhamos a mulher, a projeção da mulher. Nós temos aqui também um programa que chama Semeadoras do Agro. As semeadoras do agro ajudam o empreendedorismo feminino. Nós estamos resgatando o turismo rural, por exemplo, onde as mulheres vão fazendo os doces, as festas locais, a vocação de cada município em termos rurais, né, para que eles possam cultivar os seus produtos e assim ir vendendo, e as mulheres têm um protagonismo nisso, vão crescendo também com a sua autonomia econômica e que entendam um pouco da sua própria propriedade, que sejam corresponsáveis pela propriedade, até na sucessão. Nós estamos acompanhando para que exista um planejamento sucessório a propriedade e a mulher participe. Então, as mesmas coisas, talvez que eu lutasse ali a vida para ser preservada, né? A mulher para ser projetada, a família para ser fortalecida, a economia a partir de uma família estruturada, tudo eu estou vivendo aqui na FAESP, não? E lutando também no plano político, agora, por exemplo, com a reforma tributária, para que as políticas públicas favoreçam, né, algo que para o Brasil é a base, é o início da cadeia produtiva. Não adianta a gente pensar na indústria se não houver, né, a matéria-prima. Então, nesse sentido, nós estamos projetando o agro, em toda essa defesa junto com o CNA, eu sou do Conjur da CNA, e Conjur também da cadeia produtiva, né, da Fiesp, e assim por diante, para que esse agro tenha efetivamente o papel que ele merece no nosso país, né? Mas de uma forma tremendamente humana. A FAESP tem essa visão humana, né, de produtor e agricultor, e sempre com essa paz, com essa unidade. Nós unimos produtor e agricultor para que seja um ganha-ganha, nunca uma oposição, nunca uma luta utilitarista. E é isso que me atraiu para a FAESP. Acho que a colocação sua, Ângela, demonstra aí ao nosso telespectador a importância do agro e o que está se fazendo, porque muitos dizem não, o agro é só uma colocação para grandes empresas, grandes fazendeiros, etc., o que não é verdade. Hoje é uma tecnologia toda adotada, e de que a solução melhor seria uma solução como invasões de terras que violentam a condição desses movimentos que, enfim, elas só atrasam o desenvolvimento do agro. E é interessante porque eles falam que a pequena agricultura, mas é o que vocês também estão cuidando, é o que você acaba de mostrar de uma forma muito mais racional. Porque, por exemplo, todo o trabalho, como dizia, lendo outro dia uma reportagem no estado de São Paulo, das terras que foram cedidas para o movimento sem terra, daria para alimentar Jundiaí. E o agro do Brasil, de cada 5 pratos que se comem no mundo, um é fornecido pelo Brasil. Quer dizer, nós tivemos dezenas de bilhões de saldo na balança comercial, mais de 60 bilhões de dólares de saldo, graças ao agro. Nós tivemos um superávit na balança comercial, não no balanço de pagamentos, mas na balança comercial, graças ao agro. Então, eu tenho essa sensação que esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente o Fábio e o Tirso, porque o Fábio Meirelles é um amigo meu de mais de 40 anos, que é o presidente, está com 95 anos, o filho dele está como presidente interino, exercendo muito bem
a direção da FAESP, o que vocês preservaram e facilitaram, porque a grande força do agro no mundo, no Brasil inteiro, digamos, a força de capital do agro está em São Paulo. E vocês deram um pulo de qualidade extraordinário. Eu vou dar um pouco mais de tempo no segundo bloco, Ângela. Eu vou encerrar o primeiro bloco aqui, porque eu gostaria também de analisar um pouco, e tem me preocupado, quero ver como é que vocês estão enfrentando, a reforma tributária no que diz respeito ao agro. Nós vamos agora aos nossos comerciais e teremos um pouco mais de tempo para, no segundo bloco, falar sobre a reforma tributária e o agro. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando minha filha, que tem uma titulação acadêmica que sempre deixou a minha saudosa esposa muito orgulhosa de ter a filha que temos. Nesse segundo bloco, como eu sempre faço, saiu agora a terceira edição do meu livro, Uma Breve Introdução ao Direito, pela editora do professor Paulo de Barros Carvalho, a Noeses. Como sempre ofereço um livro, então esse livro da Noeses já é uma terceira edição, também revista e atualizada, com alguns conceitos fortalecidos em nível de argumentação nesse livro. Estou mandando para você, como eu faço em todos os programas. Muito obrigada. E eu só queria te falar que esse livro é muito oportuno, porque parece que muitos advogados, muitos juristas hoje deveriam começar por uma breve introdução ao direito, para entender de verdade o que é direito, o que é justo, não? E o que eu coloco, aliás, Ângela, a minha preocupação não foi, eu fiquei na dúvida se ia pôr uma breve introdução à ciência do direito ou apenas uma breve introdução ao direito. Como eu faço explicações em que vou num crescendo, desde o homem, a lei, a regulação, a evolução histórica do homem e do direito, eu entendi que deveria colocar uma breve introdução ao direito para mostrar que não é apenas para os operadores de direito, mas também todos os outros profissionais podem ler para compreender o que representa o direito e puderem opinar. Eu gostaria principalmente os jornalistas que opinam uma fantástica capacidade de opinar sobre todos os aspectos do direito, um conhecimento, enfim, um pouco inferior àqueles que fazem faculdade de direito. Mas vamos lá, a nossa programa nesse segundo bloco. Um dado que me preocupa, toda a reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela pretende diminuir a tributação da indústria, que tem como tributação o ICMS 18%, PIS/COFINS mais 9,65 mais 7,65 e uma alíquota de IPI variável, mas uma média ficaria entre 8% a 10%, que vale dizer uma alíquota soma das três muito superior aos 30%. Por outro lado, os outros setores têm uma alíquota menor. Por exemplo, nos serviços, era o ISS, o tributo, então a tributação era muito inferior, porque o máximo de ISS possível era de 5%. No comércio, o máximo 18%, que era o ICMS, porque não se paga IPI. Uma indústria obrigada a pagar imposto sobre produtos industrializados, era uma tributação maior. Agora eles vão unificar numa única alíquota. Nessa única alíquota, vai haver um aumento, mesmo com as reduções para alguns, como para agropecuária, saúde, etc., em 60%. Se a alíquota for de 30%, pelas exceções criadas, o agro vai pagar 12%. O que vale dizer, praticamente sem haver possibilidade de dedução, porque o agro recebe dos agricultores, etc.,
quanto que a indústria no produto, quando vai trabalhar, ela vai poder compensar todo o tributo. Então, ela vai de uma tributação média hoje de 4,5% para 12%. Mesmo com a redução, vai ter um aumento. Os serviços, por exemplo, os advogados hoje pagam uma taxa única de ISS. Eles vão para 30%. A alíquota máxima de ISS é 5%, vai para 30%. O comércio pagava 18%, vai para 30%. Então, nós temos um aumento da carga tributária sobre o IPI, sobre os serviços, a agro, mesmo com a redução, e o comércio, e uma redução da carga tributária da indústria do sistema financeiro. Esse, digamos, é o esquema. Deveria ter uma alíquota única, eles pensavam em 25%, mas como já fizeram exceções, já se calcula entre 28% e 30%. E não definiram que esta arrecadação vai ser para um Conselho Federativo, dirigido por estados e municípios, mas cuja composição se desconhece, cuja votação se desconhece, que vai receber e devolver. Além do que pretende-se auxiliar os mais pobres, havendo um cashback. Eles pagam e depois vão ter a devolução. Ora, todo o sistema foi baseado numa alíquota única e numa simplificação. Já criaram-se algumas complicações. E se houver mais exceções, nós vamos ter, evidentemente, Ângela, problemas no futuro. E a agro, que é o carro-chefe da economia brasileira, mesmo com a redução de 60%, vai ter um aumento. Como é que vocês estão vendo aí na Bom, agropecuária esta reforma tributária? não, em primeiro lugar, houve um grande susto inicial e muita batalha agora, né, na Câmara, em consonância com o CNA, que é a Confederação, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. A FAESP teve um grande protagonismo também em trabalhar para haver essa redução, que não era tudo que nós queríamos, mas que conseguimos, inclusive até para que o pequeno agricultor até 3.600 possa não aderir, né, ao pagamento e assim por diante, né? Então, conseguimos alguns passos, né? Mas o que nos assusta, eu acho isso muito bonito na atitude da FAESP, especialmente do Dr. Tirso Meirelles, que até gravou um vídeo que viralizou aí, falando, olha, nós não estamos pensando só no agro. O agro é básico, o agro é definitivo, né, para o Brasil, porque é o início da cadeia. Só que, se a gente pensar, né, tudo bem, nós temos, a hora que alguém tem benefício, outro paga a conta. É isso que nos preocupa. Então, o doutor Tisto fala, nós estamos preocupados com o Brasil, né? Com a completude dessa reforma, que efetivamente eu entendo como um Frankenstein de laboratório, montado em laboratório, sem nenhuma capacidade de implementação efetiva, sem danificar a vida do contribuinte e, evidentemente, sem ferir o Pacto Federativo. Então, a nossa preocupação não é só com o agro, pai, né? Uma visão ampla, né? Um big picture, né? A big picture do Brasil, né? Porque afetando o agro, alguém também, quer dizer, melhorando o agro, alguém vai pagar essa conta de outra forma. Então, nós estamos lutando agora com o Senado. Eu acabei de ter uma reunião aqui com os diretores da FAESP, com o departamento que está comigo no tributo tributário, né? E nós estamos traçando, de fato, uma linha de conduta junto com o CNA para conversar no Senado e efetivamente barrar. Olha, a reforma em si, ela tem que ser revisada, não é só o agro, né, pai? Agora, o agro não pode sofrer, porque a cesta básica vai sofrer, porque as pessoas, o alimento vai ficar mais caro, né? E alguém vai pagar essa conta também de algum jeito. Então, é assim que nós estamos vendo a reforma como algo que não deveria acontecer, que tem que ser mudado. E ontem mesmo eu tuitei isso, e hoje saiu também no Estadão, que é preciso pensar uma reforma administrativa antes de pensar a tributária, né? Porque, evidentemente, essa reforma tributária é uma reforma ideológica, como tu mesmo fala, um projeto de poder, né? E que vai danificar intencionalmente o agro para ficar com o último ponto da cadeia.
Olha, quando a gente vê os países que entraram para o comunismo, o que que eles fizeram? Pegaram a indústria e o sistema financeiro, porque ali eu tenho um domínio. A hora que eu dominar isso, não parece agora, parece que estão beneficiando e tal. A hora que eu domino isso, eu domino todo o resto que vem embaixo, né? Então, eu vejo que é intencional, não é os serviços e assim por diante, né? Então, eu vejo que nós temos que batalhar para que essa reforma não seja aprovada e nós tenhamos algo melhor a ser oferecido para o bolso do contribuinte, que está pagando essas emendas, né, contra o seu próprio bolso, né, pelo seu bolso contra o seu próprio bolso. Aliás, Ângela, eu estou plenamente de acordo. Aliás, eu tenho batido trabalho com reformas tributárias desde 1900, desde a formação do Código Tributário Nacional, porque já convivia com os pais do direito tributário. O dado que realmente impressiona é que aquilo que eu batia, eu e o Pertence, em 1982, no Congresso da Ordem, na Faculdade de Direito lá de São Francisco, era o seguinte: a carga tributária brasileira, ela decorre da carga burocrática. Se nós tivéssemos uma carga burocrática menor, a reforma administrativa, ao que o jornal Estado de São Paulo faz menção, nós não teríamos um peso tão grande. Porque é evidente, quando eu passo de 23 ministérios para 37 ministérios, eu aumento a carga burocrática. Só nós estamos devendo todos aqueles antigos que perderam eleições, etc., estão voltando para o governo, o que representa, de rigor, um peso. E a reforma administrativa ninguém fala, ao contrário. Digamos, o peso administrativo cresceu consideravelmente. E com isso, evidentemente, nós vamos ter um aumento, porque municípios e estados vão ganhar, municípios e estados vão perder, o governo vai ter que compensar, os estados e municípios vão perder, e vai cair em cima do contribuinte que vai ter que pagar a conta. Então, eu tenho a sensação que uma reforma dessa tinha que ser debatida com números. A única Sim, coisa que nós não tivemos foi números. Nós não sim, sabemos o impacto em cada uma das instituições em números. Então, eu tenho a impressão, o que eu pedi é o seguinte: eu não sou contra a reforma. Temos que ter prazo e dados. Nós não tivemos nem prazo, nem dados. Mas estamos chegando ao fim do programa, Ângela. Eu gostaria das suas últimas considerações para os nossos tá, telespectadores, tá, assim, de mandar uma mensagem para eles. E como o programa vai tá. muito para o interior, a Rede Vida tem uma penetração grande, então a sua mensagem para o interior também é importante. Então, ó, como professor de filosofia, eu vou dar um exemplo aqui de transformar vidas na FAESP, que é o que a gente deseja. Eu já estava visitando um sindicato, vou contar uma historinha muito rápida, mas muito bonita. Estava visitando um sindicato e estavam vendendo, e estavam dando, oferecendo ali no almoço uns doces muito gostosos, né? Um doce de figo, um doce de leite e abóbora. Eu comi e falei, mas que delícia. Daí eu falei assim, todo mundo conhece o doce da Leide, né? Daí eu falei, não conhecia. Daí eu fui no carrinho onde estavam oferecendo, né, que estavam ali, a gente estava comendo, e daí eram doces maravilhosos ali, tudo arrumadinho num carrinho de madeira também muito bonito, escrito Leide. Daí a pessoa que estava comigo falou, deixa eu contar a história da Leide. A Leide era uma moça de assentamento, que tinha um tumor na cabeça, e que veio procurar na FAESP Senar, que é um sistema, né, na formação do Senar, uma formação profissional para poder fazer doce, que ela achava que tinha vocação para isso. E estava doente, né? E ela fez o curso do Senar para fazer doce. Daí ela estava se tratando, foi aprendendo a fazer doce e casou, né? Aí, tudo no mesmo, nesse mesmo track, né? Nessa mesma situação. E hoje o marido dela faz os carrinhos de madeira, que são muito bonitos, ela se curou e tem uma projeção em Bauru muito grande. Ela tem os doces da Leide, né? E é isso que nós desejamos. É isso que nós desejamos. Aqui está chegando uma pessoa aqui, o Pedro, então ele está com um cachorrinho, por isso que eu parei aqui. Mas é essa história que eu queria contar, né, para vocês, que é o que a gente deseja. Eu estou aqui porque cada vida importa para a FAESP, né? Cada ser humano importa para a FAESP, cada família, né? E a economia de todo o Brasil. É isso. Obrigado, agradeço essa história final.
essa mensagem para os nossos telespectadores, que eu espero novamente no próximo domingo.